Então, no que serve a peça de agitação que vai botar um cabo e um soldado para fechar o sistema político? Porque é tudo uma narrativa, né? Narrativa no pior sentido. É tudo articuladinho. Um cabo e um soldado, né? Vai fechar o STF. Vamos armar a população, botar uma arma na mão do povo para se defender, para defender a democracia. Eu digo concretamente, armamento popular não vai ocorrer. Não vai ocorrer. Não vai ocorrer de maneira nenhuma. Por quê? E o Clausewitz tem muita clareza disso. Armamento popular tem que ter duas características fundamentais, né, para armar o povo. Povo em armas. Aqui estamos falando de povo em armas. Primeiro dado, a necessidade da revolta ter de caráter nacional. Defesa nacional, contra a ocupação estrangeira. Todo armamento popular em massa operou no sentido de enfrentar um inimigo estrangeiro que ocupava o território nacional, ocupava de maneira deliberada o território nacional. E aí sim, ou havia um caráter de explosão de povo em armas, uma forma extremamente efetiva de enfrentamento militar, que envolve articulação entre exército regular, milícias, um conjunto de questões fundamentais, onde o primeiro papel fundamental é a questão nacional. A questão nacional é fundamental no levante em armas da população. E Bolsonaro, primeiro ponto, não está interessado em quem é o grande ocupante, né, o invasor estrangeiro que hoje está no Brasil, e que já está há décadas, é o imperialismo. É o imperialismo que arrebenta o patrimônio nacional, né, saqueia as riquezas nacionais, e esse o Bolsonaro bate continência. Então não há nenhum interesse numa guerra de caráter nacional, porque não há um inimigo a ser colocado e não há uma ocupação, a não ser uma peça de propaganda muito vagabunda, né, que é feita para deixar a esquerda liberal empolvorosa. Esse é o primeiro aspecto fundamental que eu trago do Clausewitz para a gente discutir aqui. Caráter nacional do povo em armas, do armamento popular. Isso o Bolsonaro não topa, porque Bolsonaro é um governo antinacional, de natureza antinacional. Natureza profundamente antinacional, aquele que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Segundo ponto, né, o Clausewitz tinha uma precisão fantástica em dizer o seguinte: é uma forma extremamente efetiva, porém, uma forma altamente perigosa. Por quê? Porque tem um elemento que ele coloca nos termos dele, né, um elemento anárquico desse processo, onde armar a população é perder o controle, inclusive, do poder político, porque o poder político, em última instância, está assentado na violência, no monopólio da violência do Estado. Então, armar a população, fracionar a violência do Estado, é uma grande armadilha. E aqui os exemplos históricos são fantásticos. Por quê? Quais foram os armamentos populares que a classe dominante, que a burguesia fez no seu processo histórico? Inglaterra, França e Estados Unidos. Foram 3 processos de armamento popular, e o Clausewitz estava olhando o poder francês após a Revolução Francesa, e é isso que ele estava espantado, porque ele viu as forças das tropas napoleônicas, que já era um momento de restauração fundamental, né, um momento de restauração, mas que ainda mantinha uma energia liberada pelas forças da Revolução Francesa. Esses 3 processos a burguesia armou a população. Para quê? Para destronar a nobreza, que fazia uma espécie de ocupação estrangeira. Inclusive, vários desses países estavam ocupados, né, por aristocracias extemporâneas contra os interesses nacionais. E assim também foi o processo da Guerra Civil dos Estados Unidos, onde na Guerra Civil dos Estados Unidos houve uma expulsão da invasão estrangeira inglesa, né? Depois disso, quais foram, depois das revoluções burguesas consolidadas, a consolidação do sistema colonial, o imperialismo se estruturando, as potências capitalistas muito bem estruturadas, nenhum país mais apelou para o povo em armas, senão no sentido das revoluções socialistas. Quais foram os processos que assim o fizeram? Cuba, Fidel Castro, né? A Revolução Russa, quando dos soviets se criaram os comitês de autodefesa militar, e ali o povo em armas, né, em meio a guerras, ou os processos revolucionários socialistas. Por isso que os grandes revolucionários sempre compreenderam esse processo. Então, eu queria colocar bem claramente isso. Armar a população em massa, sem ter um projeto econômico para conseguir dar conta de resolver as condições econômicas e sociais, e, pelo contrário, com um projeto econômico e social cada vez mais precariza as condições de vida, é uma aventura que a classe dominante não topa. A classe dominante brasileira não topa isso.
E no limite, se Bolsonaro, de fato, apelar para esse tipo de questão, Bolsonaro é derrubado. E é por isso que setores da classe dominante já começam, porque veem que o semblante de Bolsonaro, que as suas peças agitativas, começam a incendiar setores sociais que não devem ser incendiados, alguns setores da classe dominante já começam a se deslocar e a dizer, opa, isso aí a gente não topa. E a própria institucionalidade burguesa começa também a reagir para derrubar Bolsonaro, não acredito, mas para conter, né, esses arroubos que podem incendiar a população. Porque qual é a questão central? Não é a peça de agitação em torno do armamento popular, em torno de armar a população, a criação dos 300, como alguém colocou aqui, os 300 guerrilheiros lá, que não tinha nem 300, tinha 30 e poucos, né? Não é isso. A questão central nessa conjuntura é amplificar as contrarreformas que avançam nos direitos trabalhistas, sociais e tudo mais, as condições de trabalho dos trabalhadores, né? E, de outro lado, preparando pequenas mudanças que vão se acumulando no sentido de modificação do sistema político, que pode, inclusive, não abdicar de uma mudança na forma eleitoral democrático-burguesa, porque essa não necessariamente precisa ser alterada. O rito democrático pode ser mantido, desde que seu conteúdo seja esvaziado. E é isso que acontece cada vez mais e já há um bom tempo, não é de agora. Então, na minha avaliação aqui, Bolsonaro não vai avançar. E qual é a questão fundamental? É a utilização das forças regulares do Estado. Não se trata de outra coisa. Nenhuma classe dominante vai tolerar um armamento popular. A classe dominante tem o Estado burguês e as suas estruturas muito eficientes, que são extremamente eficientes no controle da revolta popular, no controle da atividade sindical. Né? São eficientes por quê? Porque nós, enquanto esquerda, perdemos efetivamente a capacidade fundamental de promover os debates que são centrais. Qual é o debate central hoje? Não é o debate do armamento. Não é o debate do armamento. Nem pela esquerda, nem pela direita. Não é isso que está na pauta. O nosso debate central não é discutir a pauta do Bolsonaro. Não é aceitar a pauta do Bolsonaro e ficar sistematicamente discutindo e promovendo debates infindáveis em torno dessa pauta. A nossa questão é, primeiro ponto, assumir o fato de que a guerra de classes, ela veio para ficar. E qualquer ideologia que apele para a manutenção do que vinha até então, não é mais capaz de enfrentar esse processo. Não é capaz de enfrentar esse processo. Então, o primeiro ponto é assumir que, de fato, a guerra de classes se impôs. A guerra de classes que ocorre em qual sentido? No sentido dos direitos da classe trabalhadora e no sentido dos direitos políticos. E, diante desses enfrentamentos, identificarmos qual é o acúmulo de forças possível a ser feito e a preparação que a gente deve fazer para organizar, embrionariamente que seja, uma contraofensiva. Porque daí tem outra lei da guerra fundamental que está no Clausewitz, que está em outros grandes autores da teoria militar, é que primeiro ponto, existem dois tipos de guerra. A guerra total e a guerra parcial. A guerra total é aquela onde uma força atua no sentido de aniquilar a força inimiga. Ela pode aniquilar a força inimiga. E isso daí não é Clausewitz, aí a articulação com a teoria do Marx, tem a ver com o fato de que a força inimiga não é necessária para o modo de produção da força agressora. Então, por exemplo, a ocupação estrangeira dos europeus na América Latina, para alguns povos indígenas que aqui moravam, foi uma guerra total, guerra de aniquilação, porque aquela estrutura social de produção da riqueza dos povos que aqui estavam não era orgânica, não era fundamental à estrutura de produção de riqueza social dos povos que aqui ocupavam através do capital mercantil. Então, esse era um ponto central. Por isso que era possível alguma espécie de aniquilação desses povos e de transplantação de outro modelo econômico. Porém, na guerra de classes, do capitalismo maduro, a outra forma que é a guerra parcial. É aquela que é travada no sentido onde não há como aniquilar a força inimiga. Então, é uma guerra que sempre vai ter um termo. Vai ter um ponto final, e esse ponto final envolve ou um tratado de armistício, de paz, ou a exaustão das forças agressoras e a contraofensiva da força agredida.
E essa guerra parcial é a guerra de classe da sociedade burguesa. Por quê? Porque a classe trabalhadora não pode ser aniquilada pela classe dominante. A classe que ataca hoje, que é a classe dominante, ela não pode aniquilar a classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora é, organicamente, aquela que produz a própria classe dominante. Sem classe trabalhadora não há produção de riqueza e apropriação privada dessa riqueza. Então, do ponto de vista estrutural, e aqui eu estou colocando bem estruturalmente mesmo, não de forma objetiva, de forma concreta e objetiva e prática, mas para entendermos o seguinte: essa ofensiva do capital, ela é uma ofensiva que necessariamente encontrará um termo. E o nosso papel não é a mera resistência. Aquele que apenas resiste será inexoravelmente derrotado e verá uma após a outra as suas trincheiras serem ultrapassadas pela força inimiga. Mas aquele que atua na defensiva, defendendo os interesses objetivos da classe trabalhadora, e não democracia abstrata, democracia como valor universal, ou enfrentando os fantasmas que o Bolsonaro coloca cotidianamente, como, por exemplo, o tema do armamento, como vários temas daquela grande peça de propaganda que foi a reunião ministerial, onde cada um dos ministros ali estava preparando uma fala para ser utilizada como peça de propaganda para toda a sociedade ficar discutindo isso e não discutir o essencial, são as condições de vida dos trabalhadores. E nas condições de vida dos trabalhadores, é possível articular esses trabalhadores, articulá-los da maneira que possível for, de forma embrionária, de forma mais avançada, a forma possível que aí estiver colocada, e prepararmos esse momento, que será um momento fundamental, que é quando o avanço do capital, que é um avanço que vem no mínimo desde o ajuste fiscal da presidente Dilma de 2015, quando esse avanço perder força. E ao esse avanço perder força, a gente tem que estar preparado, né, do ponto de vista da contraofensiva, que não é uma contraofensiva armada, ninguém está falando disso aqui, mas uma contraofensiva política, onde a própria classe trabalhadora se coloca ganhando posições na guerra de classes, que é isso que vai acontecer, porque essa guerra de classe aí não tem como encontrar um final. Por quê? Porque a classe dominante precisa, no caso brasileiro, numa economia periférica, numa economia que está tendo uma reestruturação brutal das suas relações entre as classes sociais, numa economia que perdeu densidade naqueles setores mais avançados da produção da riqueza social, numa economia que cada vez mais está estrangeirizada, ela precisa reconfigurar a forma de produção de riqueza no Brasil. E ela vai fazer isso de forma muito acelerada. A pandemia tem como natureza fundamental o quê? Acelerar de forma bastante efetiva, a implementação das novas técnicas de produção, que ampliam violentamente a taxa de exploração dos trabalhadores, como essa que eu tenho que estar fazendo essa reunião virtual aqui. Então, camaradas, para a gente... E a classe dominante está fazendo uma outra coisa fundamental. Ela, diante da vitória que ela teve nos últimos processos, ela está avançando, ela vai colher o máximo possível das vitórias possíveis, né? O máximo possível de vitórias que se colocarem como centrais, que ela possa efetivar. E por isso que não há recuo possível nesse momento. Ela continuará avançando e nós precisamos preparar essa contraofensiva e nas contradições que o processo abre, porque o processo abre um conjunto de contradições brutal, são enormes as contradições, quando uma geração inteira não consegue mais ter nenhuma condição de vida, que não a condição de lumpen juventude, né, que é o grosso da juventude brasileira colocada nessa situação, a gente vai ter que pensar como articular esses setores da sociedade brasileira, em torno de pautas que não sejam pautas fragmentadas, que não consigam dar uma resposta efetiva, né, uma resposta efetiva muito concreta, que precisa necessariamente ser dada em torno da vanguarda da classe trabalhadora, essa que está sofrendo os ataques brutais, e essa ampla parcela da juventude proletarizada, enormemente proletarizada, que não vai ter mais recuo, não vai ter mais retorno, não vai ter mais volta. E é por isso que a gente vai ter que estar presentes de forma bastante efetiva, nos preparando. Se é um período de avanço do capital, se é um período de ofensiva do capital, se é um período que não pode ser apenas de resistência, não pode, e o avanço do capital não é onda conservadora. Quem fala em onda conservadora defende onda progressista. Isso aí é o horizonte liberal da política. A gente tem que entender as contradições que envolvem o avanço do capital na estrutura da classe trabalhadora.
E essas contradições são muito profícuas. Se de um lado destrói as condições de vida, de outro lado apresentam potenciais de organização e mobilização fundamentais por local de trabalho, por local de moradia. É fundamental estar articulado a isso para a gente pensar, de fato, como darmos uma resposta que a guerra de classe não é uma guerra de classe que acaba agora. E a gente tem que ter toda a tranquilidade no mundo e extrair de todos os conflitos políticos que se colocarem no processo, os conflitos sindicais, os conflitos estudantis, o conflito eleitoral, que é uma parte do processo, não é nem ser contra, nem ser a favor. Tudo isso está colocado para a gente construir, impregnar de sentido essa potencialidade. E se Bolsonaro avança, e a direita avança no sentido de organizar um pequeno setor da sociedade que cada vez mais é orgânico, é aguerrido e disposto a ir às últimas consequências, e não é armamento da população como um todo, é organizar um pequeno setor da sociedade, deixar orgânico ao Bolsonaro, é isso que ele faz, e é esse o grande medo da institucionalidade burguesa, inclusive, se ele levar ao limite esse processo. Por isso que a institucionalidade burguesa, como o deslocamento do José Paulo Lemann, né, José Paulo Lemann, o grande burguês aí brasileiro que lançou uma carta anti-Bolsonaro, já demonstra isso, setores que estão desconfiados. O que os trabalhadores têm que fazer? Um exército de 200 soldados organizados é muito mais efetivo do que um exército de 2.000 soldados desorganizados. E a gente tem total possibilidade de organizar amplos setores da classe trabalhadora, amplos ou pequenos setores, a depender da nossa capacidade organizativa. Hoje, no Brasil, em torno de 14% da força de trabalho formal, né, está sindicalizada. Então, o movimento sindical é fundamental. O movimento sindical formal. Amplos setores passam a se organizar concretamente, né, como, por exemplo, setores do transporte, que passam a se organizar, né, serem setores organizáveis. Setores estudantis organizáveis nos seus conflitos diários, na defesa das suas condições de vida mais elementares. E é nisso que a gente vai ter que se apegar. Organizar, se não é possível organizar uma ampla maioria, é possível organizar uma minoria que seja efetiva nos combates que a gente for vivendo. Então, o papel central da luta perante as condições objetivas e fazendo enfrentamento, não às peças publicitárias do Bolsonaro, que tiram o foco da nossa luta, mas enfrentamento e criando essas aberrações como manifesto dos 70% contra 30%, o que é um negócio esdrúxulo, absurdo, porque não é isso que está em pauta. A questão é a classe trabalhadora contra o avanço da classe dominante. Então, o nosso papel é o quê? Nos colocarmos diante das contradições do avanço da classe dominante e organizarmos aquilo que for passível de ser organizado, não para fazermos o manifesto dos 70%, não para defendermos as formas democráticas abstratas, mas para defendermos as condições objetivas de vida nesses dois polos que são centrais. E daí não é só contra Bolsonaro, é contra João Dória, é contra os governadores de todos os países, de todos os estados, é contra os prefeitos, é contra o STF que aprova essas medidas, é contra a Rede Globo. Senão a gente cai na posição mais esdrúxula de ter que fazer aliança com a Rede Globo. E a Rede Globo, como já dizia nosso grande Leonel Brizola, se a Rede Globo está de um lado, eu estou do outro. Nesse caso não dá, né? Porque estar de outro lado da Rede Globo é estar com o Bolsonaro. Nós temos que construir a nossa alternativa e não ficar como linha auxiliar da direita no seu conflito entre direita liberal e direita, entre aspas, aqui, bolsonarista, que na realidade é mais agitação do que construção de algo efetivo, apesar de que, né, aponta, e a crise vem sendo cada vez mais profunda, posiciona no sentido que a classe dominante não topa, que é o sentido de guerra, de enfrentamento mais aberto. Então é isso que está em questão. Então, o que eu avalio em relação a essa disputa direita liberal versus direita Bolsonaro é que nenhuma tem força para derrotar a outra. E vai continuar esse processo de escaramuça para cá, escaramuça para lá, conflitinho aqui, conflitinho acolá, e a nossa pauta não pode ser ficar como linha acessória, como João Bobo, no meio dessa briga. A nossa pauta é atuar organicamente perante a classe trabalhadora, construindo o enfrentamento aos processos efetivos que unificam aí a coesão burguesa no Brasil, que aglutina todos os polos, que é as contra-reformas trabalhistas e sociais, e, de outro lado, mudanças que apontam do sistema político brasileiro, que já estão em curso e que tendem a se acumular.